Olá, tudo bem? Eu sou a Francis e quem compõe esse grupo sou eu, o Luiz Eduardo e o Marcel. E o nosso trabalho é sobre o uso do sulfato de magnésio em obstetrícia. A indicação do sulfato de magnésio em obstetrícia é para prevenir crises convulsivas em pacientes que apresentam eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ou seja, ela é uma droga anticonvulsivante. Ela pode ser usada durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério. Entretanto, deve-se atentar que a dose deve ser mantida por aproximadamente 24 horas após o parto, se for iniciada antes do mesmo. Quando for iniciada no puerpério, deve ser mantida por 24 horas após a primeira dose. O sulfato de magnésio ele vem sendo usado devido à sua boa efetividade para inibir o trabalho de parto prematuro e para tratar crises convulsivas associadas ao quadro de eclâmpsia. Para a gente entender a ação farmacológica do sulfato de magnésio, primeiramente a gente tem que relembrar o conceito de convulsão. Então, a convulsão são contrações musculares involuntárias que são causadas por descargas elétricas anormais entre as sinapses nervosas, podendo resultar ou não na perda de consciência. Então, dessa forma, a ação farmacológica do sulfato de magnésio, ela se dá através do bloqueio do receptor NMDA do glutamato, ou seja, ele é um antagonista deste receptor, ocasionando assim a ação anticonvulsivante. Ele consiste em bloquear a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, ou seja, inviabiliza a continuidade das sinapses nervosas, cortando então assim esse ciclo de sinapses anormais. Essa droga ela vai agir como uma depressora do centro vasomotor e do sistema nervoso central, interrompendo também os sintomas de convulsão. Não deve-se utilizar o sulfato de magnésio em casos de alergia já conhecida ao sulfato de magnésio e também deve-se atentar a causas cardiovasculares e renais, ou seja, não é utilizado sulfato de magnésio em pacientes que já apresentam comprometimento renal ou história de doenças ativas cardiovasculares ou renais. Também deve-se atentar a sintomas do sistema respiratório. O sulfato de magnésio é contraindicado em casos de depressão respiratória ou qualquer tipo de paralisia do trato respiratório, seja ela permanente ou temporária. Sobre a dosagem do sulfato de magnésio, ele é dividido em dose ataque e dose manutenção. A dose ataque normalmente é utilizada em casos de crise, enquanto a dose manutenção pode ser utilizada de forma profilática, a fim de evitar uma crise, ou após episódios de crise convulsiva, podendo ser utilizada para evitar novos quadros. Então, nós deixamos aqui a miligramagem utilizada em cada tipo de dose e notem que a miligramagem ela é diferente dependendo da via de administração da droga. Então, nós deixamos aqui os materiais para a administração do sulfato de magnésio e lembramos que os materiais utilizados podem variar de acordo com a via de administração, como também citado no slide anterior. Alguns cuidados devem ser tomados com o uso do sulfato de magnésio, entre eles, deve-se observar a frequência respiratória da gestante. Se houver menos de 16 movimentos respiratórios por minuto, a administração da dose de manutenção deve ser suspensa. Outros sinais que também devem ser observados são os reflexos patelares e a diurese. Então, caso a diurese esteja baixa ou os reflexos patelares estejam abolidos, não deve-se continuar com a administração da dose de manutenção. Outra indicação é que na administração intramuscular utilize-se a agulha longa e a técnica de zigue-zague para a administração. É indispensável também que mantenha-se sempre gluconato de cálcio a 10%, pois ele atua como um antídoto do sulfato de magnésio, ou seja, é sempre importante manter à mão uma ampola de aproximadamente 10 ml para aplicação imediata no caso de parada respiratória. Apesar de este ser um sintoma muito raro de acontecer, de qualquer forma é necessário que tenha-se uma segurança para a gestante e uma ação rápida neste caso. No caso de recorrência de convulsões, utiliza-se mais 2 gramas via endovenosa e aumenta-se a velocidade de infusão do sulfato de magnésio.
Em qualquer esquema de administração, como já citado anteriormente, é importante que a medicação seja mantida por mais 24 horas após a última crise ou após a administração da dose ataque e manter de acordo com a prescrição médica. Deve-se atentar que os níveis de concentração plasmática do magnésio, quando muito altos e além do necessário, podem culminar em efeitos colaterais, como por exemplo a apneia e a parada cardíaca. Então, por isso que é importante manter a dosagem dentro de acordo com o prescrito. Então, o que fazer em casos de crises convulsivas? A primeira coisa é proteger a região da cabeça e do pescoço, sem restringir a movimentação corporal. Caso a vítima esteja no solo, também deve se afastar qualquer objetos que possam causar lesão e manter um espaço livre, lembrando de não restringir a movimentação. Caso esteja no leito, deve-se manter as grades do leito levantadas para evitar quedas, deve-se proteger e manter as vias aéreas permeáveis, monitorando se há o fluxo de ar. Deve-se avaliar a necessidade de uma introdução de cânula de Guedel, aspirar as secreções da orofaringe, caso necessário, lembrando que não deve ser realizada aspiração sem indicação. Deve-se preparar a unidade para, caso seja necessário, administração de oxigenoterapia e, caso seja necessário, materiais para parada cardiorrespiratória. Também deve-se continuar medindo e observando a diurese, a pressão arterial, frequência respiratória e os reflexos tendinosos. Caso a convulsão não cesse espontaneamente, devem ser tomadas medidas extra para a contenção da crise. Sobre as reações adversas ao uso do sulfato de magnésio, as principais que podem ser citadas são as reações cardiovasculares, que podem se apresentar como um eletrocardiograma normal, um bloqueio cardíaco, hipotensão arterial e vasodilatação. Também podem se apresentar sintomas de forma hematológica, com distúrbio de coagulação sanguínea apresentando um tempo de sangramento mais prolongado. Pode-se apresentar também hiporreflexia e pode-se apresentar depressão do sistema nervoso central e paralisia do trato respiratório. Por isso que é importante manter sob supervisão constante, verificando quaisquer sintomas e sinais de alarme.